Pastor, o senhor nas suas redes sociais se manifestou bastante sobre a morte de Charlie Kirk, né, essa morte que abalou todo mundo, e o senhor disse que ele era um soldado de Cristo. Eu queria saber como, embora ele não exercesse um cargo político, o que o senhor acha das comparações entre Charlie Kirk e Nicolas Ferreira, seu filho? Monique, a gente enxerga que a influência que cada um de nós exercemos, ela pode estar em campos completamente distintos. Nicholas, ele tem uma influência, né, na área política. Charlie Kirk, ele com a sua influência, né, política, mesmo sem ser um político, ele conseguiu trazer, né, eu era assíduo em assistir às suas postagens de uma inteligência ímpar, de um compromisso com a verdade inabalável, um jovem realmente que deixa, né, uma família muito abençoada, uma família linda, órfã, né, por ele estar falando a verdade. Então, o paralelo que eu posso fazer entre ambos é de que os dois, um apreço extremamente elevado para divulgar a verdade, uma condição de servos de Deus de uma maneira muito patente. Nicolas, mesmo, né, no campo político, ele nunca deixou de exaltar o nome do Senhor, de expressar realmente que a razão dele estar nessa guerra, dele estar nessa missão, é porque ele é um servo do Senhor Jesus. Porque principalmente nesse momento em que a gente percebe uma perseguição tão insana contra conservadores quanto aqueles que pregam a palavra, seria muito mais fácil você se silenciar, você sair do foco, para que você não tivesse o tempo inteiro uma perseguição sobre você por falar a verdade. Mas eu vejo que ambos, né, o Charlie e também Nicholas, possuem essa missão tão forte no coração de falarem do Senhor, de exercerem, né, um propósito aqui na terra. Lamentei tremendamente por ter sido uma morte tão prematura, de uma maneira tão trágica. A nossa oração é para que Deus conforte, né, todos os familiares e também que venha guardar todos os que estão na mesma trincheira, porque Nicolas está na trincheira, temos vários outros, né? Eu não vou mencionar aqui, porque poderia dimensionar alguns e aí não seria justo, mas temos vários outros homens e mulheres no campo político, no campo religioso, no campo da educação, no campo de influenciadores que têm assegurado a verdade chegar até na ponta onde ela precisa efetivamente chegar. E pastor, como que a família encarou e encara as ameaças feitas a Nicolas Ferreira? Ele foi alvo de ameaças seríssimas nos últimos dias, inclusive uma das pessoas foi presa. Como que a família lida com isso, pastor? Olha, eu tenho a honra e o privilégio, né, de ser pastor, minha esposa também é pastora, e também temos o privilégio de ambos sermos psicólogos, então nós temos uma condição de poder lidar com as emoções de uma maneira muito bem equilibrada. Mas por mais equilíbrio emocional, por mais equilíbrio espiritual, Salmos de número 127, ele declara que se o Senhor ele não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Ou seja, o guarda, o nosso guarda, ele não dorme, ele está sempre atento, mas mesmo com toda essa convicção, com essa fé em Deus, nós temos uma fé inabalável, nós somos seres humanos. Então, Monique, a noite de quarta para quinta-feira foi uma noite muito difícil para nós. Dormimos pouquíssimo, porque o coração ficou apertado, ameaças em cima de ameaças, o choque tão grande de ter visto, né, a perda desse jovem, do Charlie. Então, por mais que as nossas emoções elas possam ser controladas, e tem sido, o nosso coração ele continua apertado. Mas, repito, a nossa fé e esperança estão no Senhor, que é aquele que nos guarda. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E Nicolas e a minha família, nós somos protegidos pelo Altíssimo. O Charlie também, protegido pelo Altíssimo. Mas acontecem algumas coisas que ultrapassam a nossa compreensão. Uma coisa nós temos plena convicção:
tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus realiza tem um propósito. E nós queremos ser abençoados por esse propósito de Deus, mesmo diante de uma tragédia que tem nos chocado tanto.